Fala pessoal, mais uma Terça Forense começando. No Terça Forense de hoje eu vou te contar, dê atenção aos arquivos escondidos. Pois é, existem muitos arquivos ocultos, no computador e como perito é importante a gente saber. Beleza? Então vem que Terça Forense começa agora. Basicamente, o que eu quero contar pra você aqui é o seguinte: existem várias técnicas antiforense, né? O que é o antiforense? É aquela cara que tá cometendo a fraude, aquele cara que tá desviando a informação, aquele pedófilo que tá cheio de vídeos e fotos, comprometedoras, aquela pessoa que quer ocultar as provas contra ela mesma, né? Ela sabe que tá fazendo um crime ou fazendo uma coisa errada e ela quer ocultar as próprias provas, né? Aquilo que possa incriminá-la digitalmente. Então, o primeiro caminho para isso é excluir os arquivos ou deletar os arquivos, né? A questão é que muita gente que está fazendo uma cagadinha, ou fazendo uma coisa errada, ela não sabe, que existem várias formas de recuperar esses arquivos, recuperar arquivos deletados, recuperar dados perdidos, o famoso processo de data carving, se a gente for falar um pouquinho mais tecnicamente. E é importante o perito saber disso, você que quer ser perito, você que quer trabalhar com isso, é importante você saber que é possível recuperar dados deletados, dados apagados, de várias formas, de vários contextos. Eu vou explicar um pouquinho aqui, dar um overview, para você ficar atento a isso, Por isso, assim, dê atenção aos arquivos excluídos. O primeiro passo quando a gente vai fazer uma perícia forense, dentre toda a parte burocrática, etc. Mas quando a gente fala tecnicamente, o primeiro passo é fazer a coleta da máquina, E um dos pontos, igual eu falei até no vídeo anterior, No anterior não, em vídeos anteriores, um dos passos da coleta, quando você vai escolher lá, você quer fazer a coleta do disco inteiro, o disco físico inteiro, ou só a parte lógica? O que seria isso? A parte lógica é só a parte alocada, do HD. Então se um HD tem 1 TB de tamanho, mas tem só 500 GB sendo utilizado, sistema operacional, os arquivos, etc. A parte lógica é você fazer a coleta só desses 500 GB. A parte física, aí é o contrário. Você vai fazer os 1 TB inteiro, o HD inteiro, inclusive o que está vazio. E dependendo do caso, por que é importante você fazer isso? Porque dados deletados, dados excluídos e etc. podem estar nessa área não alocada, que a gente chama espaço não alocado, nessa parte vazia, Porque vários sistemas operacionais e NTFS, FAT32, a forma como é a alocação dos HDs, assim como o XT no Linux, no Mac, etc. Enfim, tem várias formas de alocação de dados. Então, bem grosso modo, quando um dado ele é apagado, você vai lá e deleta um arquivo, E não envia ele para lixeiro, você deleta ele de vez. Na verdade, ele continua no seu computador. Ele vai para ele sai da tabela de alocação, Bem grosso modo, tá? Ele sai da tabela de alocação, mas ele tá lá no disco ainda de alguma forma. Então existem alguns softwares, que você roda esse software, ele faz lá um discover para buscar nessa tabela de alocação, onde tá esses dados que ele não aparece mais no sistema operacional, como se você tivesse apagado, mas onde estão esses dados? Por isso que você consegue recuperar, tá? E alguns softwares você faz isso bem facilmente, especialmente com arquivos deletados recentemente, tá? Quando foi deletado mais tempo, o processo começa a complicar um pouco, porque conforme você vai usando o computador, o celular, etc., vai escrevendo no HD, e o sistema operacional usa o HD inteiro, ele vai escrevendo em algumas áreas e tal. Então, se aquele arquivo que você está buscando estava numa mesma unidade, vamos chamar, no mesmo bloco, que já foi escrito algumas vezes, fica mais difícil você recuperar, Porque escreveu uma informação uma vez, escreveu outra, então fica várias camadas. Existem uns caras aí bem malucos que fazem recuperação de dados em HD, em disco, de acidente, de HD que explodiu, HD que pegou fogo e tal. Tem um processo químico, tem uns produtos, tem uma forma aí toda física de fazer esse tipo de recuperação de dados. Eu não sei como funciona muito a fundo, mas é possível, tá? Então, dependendo do caso, vale a pena. É muito caro, Isso é bastante caro, mas existe a possibilidade, tá? É importante você saber. Por exemplo, quando teve aquele acidente aqui em Congonhas, no aeroporto de São Paulo, que um avião da TAM bateu no prédio lá e tal, enfim, morreu todo mundo, se eu não me engano. Uma empresa tinha um executivo nesse voo, E a empresa contratou esse tipo de serviço para recuperar os dados do notebook dele. Acho que 80% do disco, 20% do disco tinha sido destruído, na explosão e tal, mas alguma parte estava intacta. Então essa empresa conseguiu recuperar aí boa parte dos dados, e tal, e auxiliar a empresa, Enfim. Então é possível fazer isso. No nosso caso aqui de perícia e tal, é um pouquinho menos, um nível menor que isso, A gente consegue fazer isso com alguns softwares ou o processo de data carving, O Sleuthkit, que é uma das ferramentas de Linux aí para forense, tem isso. E você, basicamente é isso, você consegue rodar esse cara no disco, no HD, ele vai buscar a tabela de alocação, vai buscar dados fragmentados, então ele vai buscar de várias formas onde possa ter um arquivo para você, com base em nome, com base em hash, assinatura.
E aí você consegue recuperar essas informações, tá? Então o vídeo de hoje era para isso, explicar para você que é importante dar atenção para os dados ocultos, né? É importante você dar atenção para os dados apagados, para a área não alocada. Pode conter muita informação lá. Especialmente dependendo do caso, quando você suspeita que tem um antiforense, né? Por exemplo, pedofilia, né? O cara ele sabe do crime que ele está cometendo. Então, ele tenta ao máximo ocultar as provas, apagar a foto, fazer esteganografia, e depois a gente fala disso, mas ele tenta de várias formas ocultar as informações, né? O cara que está cometendo uma fraude muito grande, dependendo do caso, ele sabe daquilo, ele vai tentar deletar, ele vai tentar incriminar alguém, né? Enfim, então é importante você saber que dependendo do caso é importante buscar dados não alocados, né? Ou tentar recuperar arquivos não alocados, para ter sucesso na sua perícia, no seu caso, e ter mais informação para comprovação, né, todos os fatos, tá? Então é isso, Terça Forense fica por aqui, valeu!